Nos últimos dias você tem me visto um pouco mais bullish com as análises de curto prazo. Isso não significa que eu espero altas infinitas no médio prazo, por exemplo. Isso só significa que eu tenho uma expectativa de que a gente pode ver sim Bitcoin, Ether até mesmo subindo no curto prazo. E na nossa análise de hoje eu vou te explicar o porquê que eu tenho essa visão. Afinal de contas, há uma diminuição da pressão vendedora, isso abre margem para que a gente tenha um respiro no mercado, porque para mim no médio prazo a gente vai continuar tendo novas quedas, tá? Mas eu quero te explicar como que eu estou me comportando exatamente nesse momento. Afinal de contas, porque mesmo que estejamos no início de um grande bear market profundo, a gente pode sim continuar fazendo as nossas operações e continuar lucrando no curto prazo, tá? E obviamente a gente só precisa setar as nossas expectativas. Não acreditar que a alta é infinita, não acreditar que bons projetos vão voltar para a máxima histórica, porque nesse momento as criptos estão passando por movimentações de baixa e a gente vê muitas altcoins, por exemplo, já em bear markets profundo. A gente vai analisar tudo isso curto e médio prazo para você entender qual que é a minha visão. Bom, Guitelis na área e na área de Roma, nesse momento, nos próximos dias você vai ver um cenário um pouco diferente aqui no meu background, mas não é porque nós estamos viajando, não é porque nós estamos fora de casa do escritório nesse momento, que a gente não vai deixar de gravar a nossa análise aqui no canal. Afinal de contas, eu tenho um compromisso com você há 2 anos, te entregar uma análise todos os dias da semana. E isso a gente cumpre com maestria dentro dos últimos 2 anos, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelas realizações de prejuízo que nós temos no Bitcoin, saiba que as realizações de prejuízo elas acabam sendo uma pressão vendedora em determinados momentos do ciclo. Momentos de fase de baixa, a gente tem a maior pressão sendo a pressão de venda, de realização de prejuízo. Quando a gente está em momento de alta, a maior pressão de venda que nós temos é de realização de lucro. Bom, quando a gente olha para esse momento aqui, a gente está dentro de uma tendência de baixa e houve altas realizações de prejuízo acontecendo recentemente. Nos últimos dias, houve uma diminuição dessa realização de prejuízo. Isso daqui mostra que a gente acaba cessando um pouco essa pressão de vendas no curto prazo. Afinal de contas, aquelas pessoas que estão no pânico, desesperadas para vender porque entraram em momentos errados no mercado, elas começam a se tranquilizar agora. Isso daqui acaba sendo importante, porque se a gente olhar as realizações de lucro, já não há grandes realizações de lucro desde quando a gente bateu o nosso all-time high ali. Desde janeiro aqui foi a última grande realização de lucro que nós tivemos. De lá para cá a gente está tendo algumas realizações de lucro, mas elas acabam sendo baixas comparado com o padrão dessa região que nós estamos. Então, ver uma diminuição da realização de prejuízo acaba sendo importante para nós nesse momento, porque mostra que a gente pode estar sim em uma exaustão de venda. Isso pode abrir margem sim para que a gente tenha movimentações no curto prazo, tá? Para que o mercado entregue um respiro para depois ele trazer novas movimentações de baixa. Bom, quando a gente analisa as principais carteiras do Bitcoin, as principais carteiras elas estão começando levemente a acumular. E eu já comecei a comentar isso daqui com você na semana passada. Essa acumulação significa que os players já estão visualizando o Bitcoin em $150 mil, que o Bitcoin vai romper o time high? Não, não é esse tipo de acumulação. Essa acumulação para Bitcoin buscar um novo all-time high, um novo patamar de preço, a gente precisa que esteja exatamente com as bolinhas mais pretas, assim, aonde chegamos dentro de uma fase que se chama consenso de acumulação. Todos os players estão comprando aqui de uma maneira relevante quando as bolinhas estão pretas. E isso faz com que a gente tenha o preço do ativo subindo bastante. Hoje a acumulação ela é bem leve, tá? Mas essa acumulação aqui, ela mostra que sim, a gente pode já estar em uma exaustão da ponta vendedora. Isso no curto prazo, tá? Isso daqui faz com que eu fique um pouco mais bullish no curto prazo. Isso não muda a minha visão de médio e longo prazo. E depois que a gente falar do curto prazo, a gente vai falar de médio e longo prazo também. Bom, se a gente olhar para aquele meu indicador que mostra o preço justo, né, que é onde os traders vão tomar as suas decisões de compra, que é na linha dourada, e eles vão tomar as suas decisões na linha verde aqui de venda,
A gente está indo em direção à linha verde, ou seja, aqui já não é mais um momento da gente fazer compras. Afinal de contas, para a gente comprar, a gente precisa comprar lá atrás, na linha dourada. E foi esse tipo de decisão que, por exemplo, eu tomei dentro da carteira Rumo ao Milhão, de estar investindo mais uma vez no curto prazo, quando a gente estava próximo da linha dourada. Agora que a gente já está mais próximo da linha verde, não faz sentido algum comprar nesse momento, porque em breve a gente vai chegar dentro de uma região onde os traders irão realizar. Lembra que eu trago sempre para você uma análise de que você não entra na ação do mercado, e sim na reação do mercado? Bom, quando a gente bater na linha verde, vai ser o início da reação do mercado. Se a gente tiver uma reação extremamente forte com pressão de vendas, significa que a gente já vai ter encerrado mais um respiro, significa que a gente vai buscar uma próxima pernada de baixa. E como a gente está próximo da linha verde, aqui não é uma região que você entra nesse momento. É uma região, mas que você analisa. Para mim, o preço ele ainda vai continuar subindo, tá? Eu vejo que a gente pode chegar na linha verde em breve, mas saiba que aqui na linha verde vai ser um ponto de decisão de venda, por exemplo, dentro da carteira Rumo ao Milhão, dependendo de como tiver os dados daqui para frente. Se você quiser aportar, espere o preço voltar lá na linha dourada mais uma vez, tá? Saiba que esse indicador aqui de preço justo, ele sempre vai ficar flertando entre linha verde, linha dourada, linha verde, linha dourada. Se quiser tradar, quiser utilizar ele no curto prazo, compra linha dourada, vende linha verde e nada mais, beleza? Isso falando pro Bitcoin. Quando a gente olha para Ether também bateu dentro da linha dourada, tá? Então aqui dentro dessa região eu também tomo decisões de aporte dentro da carteira Rumo ao Milhão, visando o curto prazo e não acreditando que a alta vai ser infinita nesse momento, tá? Eu fiz uma análise na sexta-feira aqui falando sobre Ether, mas eu expliquei para você que a fase de capitulação, ela pode levar tempo, a gente pode ficar um bom período dentro de uma fase de capitulação. A fase de capitulação, ela é vista para o médio e longo prazo, tá? Mas não confunda longo prazo com curto prazo. No curto prazo, a gente bateu na linha dourada, compra, mas a gente já está caminhando na linha verde aqui. Hoje nós estamos na linha preta, ou seja, é uma região neutra. Aqui tudo bem, não é uma região que a gente toma decisão, tá? Mas novamente, por ver Bitcoin já seguindo perto da linha verde ali, eu prefiro não tomar decisões de entrada nesse momento. Vou aguardar por sinais para que eu tome decisões de saída. Bom, obviamente que se a gente olhar para o mapa de liquidação, a gente sabe que tem muita liquidação das pessoas apostando em short. Ou seja, quando a gente olha ali, por exemplo, para a Ether, tem muita liquidação para acontecer aqui na casa dos $2.000. Veja que muitas pessoas elas estão apostando em short nesse momento, inclusive se a gente olhar para futuros de Ether nos Estados Unidos, a gente vai ver ali na CME que estamos batendo recorde de pessoas shortando Ether. Isso daqui abre margem bastante para que a gente tenha movimentações de alta, tá? A gente tem pouca liquidez para baixo, tá? Então eu vejo que o mercado ele tende primeiro a subir para depois a gente dar mais uma próxima pernada de baixa. Se a gente olhar para o Bitcoin, mesma coisa, alto volume de liquidação entre 85 aqui e 88 mil dólares, tá? Então muito provavelmente que a gente veja o preço subindo até essa região, batendo na linha verde aqui em cima, que vai ser uma região onde eu vou tomar novas decisões de saída. Eu fiz uma exposição sim nessa última queda que nós tivemos, eu expus a carteira Rumo ao Milhão em alguns ativos nesse momento, mas como eu venho falando com você nos últimos dias, mesmo que a gente esteja dentro de um bear market profundo, a gente pode sim abrir operações. Só que o que a gente deve ter nessas operações? Uma estrutura. Tanto uma estrutura de saída quanto uma estrutura de stop, um ponto claro de entrada também. Não são posições que eu vou ficar rodando acreditando que a alta é infinita. Se cair mais, eu compro mais um pouquinho. Olha só, o meu dinheiro ele não é ilimitado, ele tem um limite sim para eu estar expondo no mercado, para eu estar comprando. Principalmente o dinheiro dos meus clientes. Eu sei que nem todo mundo aqui tem essa história de caiu, comprou. Chega uma hora que, cara, sua verba acaba. Não tem mais como você reduzir o seu custo médio. Então, pensando nisso, nesse momento eu prefiro abrir sim uma operação estruturada, com um stop bem claro e um ponto de saída claro, porque afinal de contas, quando eu olho para o médio prazo ele ainda continua feio. A gente já vai falar de médio prazo, mas quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, a gente sabe ali que no price action do Bitcoin, a gente está vivenciando um canal lateral, tá? Esse canal lateral ele pode ser sim uma acumulação, a gente só vai saber e ter uma certeza disso com mais tempo, tá?
dentro dos dados on-chain já começou a apresentar um leve sinal de acumulação, então pode ser sim uma acumulação para a gente ter uma pernada mais forte lá na frente, mas como eu falei na semana passada, para a gente ter essa confirmação, a gente vai precisar de mais time. O mercado precisa andar mais tempo aqui dentro dessa lateralização para a gente confirmar isso daqui como uma acumulação. Lembre-se dessa distribuição que a gente teve, que, é uma distribuição que leva muito tempo, iniciou dia 19 de novembro e foi terminar dia 24 de fevereiro. Então, se isso daqui for uma real acumulação, a gente vai ficar bastante tempo aqui dentro dessa lateralização. Dentro dessa lateralização vai ser um pouco mais complexo, tá? Linhas de tendência de baixa como essa podem não ser respeitadas. A gente viu uma rejeição na data de ontem, só que a gente pode ver já um rompimento logo em seguida. Tudo que acontecer dentro dessa região aqui não vai caracterizar um direcionamento do mercado. A gente só vai ter o mercado se direcionando tanto para baixo ou para cima a partir do momento que a gente sair dessa lateralização. Mas a gente tem uma alta volatilidade aqui dentro, estamos falando de 16%. Então, o que a gente deve começar a procurar é por compras na base do canal e por vendas no topo do canal. Simples e claro como a água. Desse jeito que eu estou operando nesse momento. Novamente, hoje as minhas operações, hoje o meu mindset é como se a gente já estivesse em bear market. Porque olha só, as pessoas só vão definir bear market profundo depois que a gente já tiver vivenciado 6 meses de bear market. Tem pessoas que vão esperar um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal. Isso significa Bitcoin em $50 mil, por exemplo. Uma queda já de 50% para definir em bear market. Eu prefiro identificar a região de topo, visualizar aquela região de topo, entender quanto tempo de bull market a gente já teve, para saber se eu já vou iniciar operações de bear ou não. Nesse momento eu estou operando completamente focado como se a gente estivesse em bear market, tá? Não vou esperar 6 meses para poder ter essa definição. Bom, Ether também tem esse canal lateral aqui acontecendo no seu padrão, tá? Então, se você for procurar por compra, você vai buscar mais na base do canal, mais ali em 1.800 e por venda ali próximo dos $2 mil, tá? Tudo que acontecer dentro dessa região não vai dar um direcionamento para o mercado. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a liquidação, quando a gente olha para o preço justo do ativo, o que as outras carteiras estão fazendo, eu vejo que a gente tem uma maior probabilidade de vir buscar a parte de cima do canal, principalmente no Bitcoin. Ether pode ser que ele até faça um rompimento desse canal aqui, ele venha mais em cima, confirmar um fundo que foi rompido. Eu vejo que a gente pode ter sim essa movimentação no curto prazo. Por isso que eu estou posicionado e os meus clientes também nesse momento, beleza? É por que eu falo para você tomar muito cuidado com o médio e longo prazo. Quando a gente analisa Ether, a gente sabe que Ether entrou em fase de bear market lá nos $3.100 e eu avisava isso muito para você aqui no canal. Se Ether viesse abaixo dos $3 mil, a gente entraria dentro de uma fase de bear market. Não dava para definir se esse bear market ia ser mini ou se ele ia ser profundo. Uma coisa é fato, seria um bear market. Isso significa que as quedas seriam mais intensas. É só você voltar no gráfico do Price Action do Ether e você vai ver que a partir do dia 27 de janeiro as quedas ficaram bem intensas mesmo no Ether, porque nós estamos dentro de uma fase de bear market. Isso daqui mostra que o médio prazo ele é mais incerto para o ativo. A gente quer vivenciar essas fases de bull market, essas fases verdes aqui, que é quando as altas elas estão mais vigentes. Como a gente está dentro dessa região vermelha aqui, o que está mais vigente são as quedas, e as quedas são muito intensas. E se a gente olhar para o Bitcoin, utilizando esse mesmo padrão de decisão, padrão de análise, tá? Para definir se a gente está em bear ou se a gente está em bull, a gente sabe que Bitcoin também abaixo dos $86 mil é uma fase de bear market. Ou seja, é uma fase onde há muito mais pressão vendedora. Aqui, aonde que você define exatamente bull e bear? Exatamente com esses indicadores criados por mim, aonde através dos dados on-chain, para mim, para Guiteres, tem o que é bull market e o que é bear market. Eu não vou esperar 6 meses, eu não vou esperar Bitcoin estar em $50 mil, eu não vou esperar pivô de baixa no gráfico semanal para poder definir bull ou bear market. Eu vou tomar essa decisão muito antes. Como que eu faço essa definição? Simplesmente entendendo quais são as zonas chaves de pressão que nós temos de venda do mercado. Como lá atrás eu havia definido que Ether abaixo de $3.100 iria estar em uma fase de bear market,
eu também tenho a definição para Bitcoin. Você viu o que aconteceu dentro de Ether abaixo de $3.100. As quedas foram muito agressivas, tá? E aqui, como a gente olha Bitcoin dentro dessa região, a gente tem que tomar muito cuidado para o médio prazo também. Bom, se a gente for falar ali um pouco sobre preço justo do Bitcoin, eu quero que você entenda que se nós estivermos vivenciando um bear market, esse bear market for profundo, tá? Eu não sei se isso está acontecendo ou não, eu também só vou ter uma certeza disso 6 meses depois dele ter acontecido, depois de 50% de queda. Mas uma coisa que eu sempre falo para você, não pague para ver o que vai ser, tá? Eu não vou pagar para ver se vai ser um bear market profundo ou não. Eu não quero que os meus clientes paguem para ver se vai ser ou não. O fato é que se nós estivermos em um bear market profundo, a gente pode ter sim um fundo sendo formado lá nos $40 mil, bem longe da região que nós estamos hoje. Por quê? Toda formação de fundo cíclico, tá? Aqui a gente já está falando de um próximo fundo cíclico, ela é feita em cima do Realized Price. Exatamente uma análise que eu fiz na sexta-feira falando que o Ether já havia chego no Realized Price, que é abaixo dos $2 mil ali. E se o Bitcoin vier, cara, no seu Realized Price aqui, $43 mil, a gente vai ver o mercado ainda tem muitas quedas, enfrentando muitos períodos de baixa ainda. Olha só, o Realized Price do Ether, ele já está lá abaixo dos $2 mil e a gente sempre vê que as formações de fundo cíclico, isso não significa que aqui é o preço mais barato, inclusive na análise que eu fiz aprofundada de Ether, se você não viu, volta lá na análise de sexta-feira, eu falando sobre all-in em Ether, que sim, abaixo do Realized Price, é uma região da gente fazer isso. A gente está exatamente próximo do Realized Price ainda, a gente pode sim descer um pouco aqui, o que vai definir isso é se o Bitcoin ele vai vir a buscar esse Realized Price ou não, tá? Mas esteja preparado para isso, esteja preparado para comprar Bitcoin mais barato, esteja preparado para comprar Ether mais barato do que $2 mil também. Novamente, nós estamos dentro de uma fase de bear market. Ainda não dá para saber se isso vai ser um bear market mínimo, como foi em meados de 2024, ou se vai ser um bear market profundo igual 2022, tá? Não pague para ver o que vai ser. Seja extremamente estratégico nesse momento. Bom, quando a gente olha para o Fear and Greed Index, na sexta-feira eu comentei com vocês que a gente estava próximo para sair ali, na verdade na quinta-feira nós estávamos próximos para sair da região de medo e entrar na região neutra, a gente ainda não entrou na região neutra, ou seja, o mercado ele ainda continua com muito medo, continua com muito pânico, tá? Isso é ruim, porque se a gente continuar nesse sentimento negativo, a gente vai ver uma volta da realização de prejuízo. E lembre-se, durante as quedas, a maior pressão de venda que nós temos é da realização de prejuízo. Eu não gostaria de ver o mercado voltando para altas realizações de prejuízo. Gostaria de ver o sentimento subindo nesse momento, voltando para a região verde aqui em cima, que é uma região mais otimista, tá? Uma região onde as pessoas tendem a colocar mais dinheiro no mercado. E nas fases de medo, fases de pânico ali, extremo medo, a gente vê as pessoas tirando o dinheiro desesperadamente. E bom, para a gente olhar para o nosso investidor de curto prazo ali, a gente sabe que ele está dentro de uma fase de capitulação, ou seja, ele está em um prejuízo. E o porquê que a gente não pode ficar com esse sentimento negativo durante muito tempo? Porque o investidor de curto prazo ele está no prejuízo. Até aqui, esse ponto que nós estamos, já foi bom, já deu para colocar todo mundo na parede, deixar eles com medo, mostrar para eles que não existe Lamborghini, Ferrari, iate para todo mundo e que sim, eles precisam ser mais profissionais e não amadores. Não é investindo em meme coin do presidente dos Estados Unidos que eles vão ficar milionário, mas sim tendo uma estratégia sólida que eles ficarão. Eles já entenderam esse recado. O ponto é que a gente não pode forçar mais capitulação daqui para frente. Porque se você vê o patamar que nós estamos aqui, ele sempre foi o patamar de suporte desse ciclo que nós temos, um nível de capitulação saudável para o investidor de curto prazo. Se a gente mergulhar mais em capitulação aqui, a gente vai entrar em níveis de bear market profundo. E aqui sim, o prejuízo acumulado desses caras será muito alto. Para que o mercado ele fique saudável, para que a gente tenha movimentações de alta, o investidor de curto prazo ele precisa voltar para a região laranja aqui em cima. Veja o ciclo ali ó, de 2015, como a gente ficou muito na região de laranja, né, onde há sim um momento onde esses investidores vão aportando cada vez mais otimista e vão trazendo dinheiro para o mercado. Veja o nosso ciclo,
de 2020 também dentro dessa região laranja, e as 3 pernadas que nós tivemos nesse ciclo atual foi na região laranja. Ficar muito tempo dentro da fase de capitulação acaba sendo muito complexo para o mercado, tá? Bom, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, abaixo desse vídeo na descrição tem um link para a carteira Rumo 1 Milhão. Na carteira Rumo 1 Milhão, eu analiso o mercado, eu tomo todas as decisões, você só precisa copiar e colar as minhas decisões, nada mais. Você não precisa saber de análise, você não precisa ter as mesmas ferramentas que eu, você não precisa ter a bagagem de conhecimento que eu tenho. Você só precisa entrar dentro do meu aplicativo, pegar ali a movimentação de compra ou de venda, copiar e colar aquela movimentação. Inclusive, você recebe uma notificação na tela do seu celular ao você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Simples assim, eu posso te notificar na tela do seu celular aquilo que eu estou fazendo. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, clica no primeiro link da descrição, acesse esse site aqui, assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, você vai entender se ela é para você ou não, tá? Caso a carteira Rumo ao Milhão seja para você, você será muito bem-vindo dentro dela. Aqui embaixo eu te explico que você vai ter acesso a esse app exclusivo meu. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Entenda que mesmo que a gente esteja em bear market, a carteira Rumo ao Milhão ela vai continuar operando sim, só que ela vai continuar operando em modo bear market, que são compras estruturadas, todas as compras com stop, compras com alvos mais curtos e não esperando que a alta vai ser infinita, não esperando a próxima altcoinzinha que vai entregar 1000%, porque afinal de contas nós podemos estar sim vivenciando um bear market. Se você quiser jogar um jogo de proteção, exposição com baixo risco nesse momento, carteira Rumo ao Milhão é o que eu recomendo para você. Afinal de contas, os clientes da carteira Rumo ao Milhão não sofreram drawdowns durante essas últimas quedas. Afinal de contas, a gente vendeu as altcoins em dezembro. Na virada do ano, a gente simplesmente liquidou a carteira desceu nessas quedas com 90% em caixa. Agora, a gente está buscando oportunidades do curto prazo. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!